diferenças de opinião. Por que será que tem gente que tem opinião tão diferente umas das outras, que muitas vezes moram na mesma casa e tem tanta certeza de que tá certo? Como é que pode? Eu me pergunto isso. Dentro da mesma casa tem gente que vota no Bolsonaro e tem gente que vota no Lula. E as pessoas têm absoluta certeza de que estão certas, cada uma. Quem está errado? Tem gente dentro da mesma casa que torce por Flamengo e que torce por São Paulo e que diz que o melhor time é o seu. Tem gente que é evangélico e tem gente que é católico. Tem gente que é fã da Honda, que diz que a Honda é a melhor, e tem gente que diz que a Yamaha é a melhor. Dentro da mesma casa, pessoas tão parecidas, com opiniões tão diferentes e tão certas de si. Como pode? Eu tenho uma teoria sobre isso. E é justamente essa reflexão que eu estava fazendo que eu vim compartilhar. E antes de tudo, a minha intenção não é fazer polêmica, porque eu falei justamente de política, de religião e de futebol, né? A intenção não é fazer polêmica. É só levantar esse questionamento mesmo, porque são assuntos que despertam muita discussão. Então, longe de mim dizer quem é que está certo, quem é que está errado, mas eu fiz uma reflexão, eu acho que eu sei mais ou menos, pelo menos uma das razões pelas quais as pessoas divergem tanto e têm tanta certeza de estar certo, mesmo com opiniões diferentes, mesmo sendo pessoas parecidas. E por que eu digo que são pessoas parecidas? Porque é o seguinte, eu tenho um irmão que pensa diferente de mim e a gente é totalmente diferente, mora na mesma casa, mas é totalmente... O que eu digo quando eu falo parecido é porque quando a gente tem uma opinião, a gente, mesmo a opinião sendo diferente, geralmente a gente quer a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa que vota num presidente, independente de quem seja o presidente, quem está votando está querendo o quê? Qual é a intenção da pessoa? É ter um país melhor, né? Eu imagino. Então, tanto o cara que vota no Lula quanto o cara que vota no Bolsonaro acha que vai ter o Brasil melhor com a sua escolha. Então, no fundo, essas pessoas são parecidas por quererem a mesma coisa. Elas querem a mesma coisa, só que elas escolheram um caminho diferente. A pessoa que escolhe torcer pro Flamengo, por exemplo, ou que escolhe torcer pro São Paulo, o que essas pessoas querem? Elas querem ser felizes, comemorar com a vitória do seu time, quer torcer pro time melhor, né? Quer ter aquele gosto de alegria da vitória do time, quer ter a sensação de fazer parte. Enfim, as pessoas querem as mesmas coisas, só que escolheram caminhos diferentes. A pessoa que escolhe uma religião, ela também quer, independente de ser católico, evangélico ou muçulmano, qualquer religião, essa pessoa quer encontrar Deus, quer ter paz, né? Quer ter tranquilidade espiritual. Então, eu pensei em deixar o carro entrar, Trek Cross, só que eu vi que vinha uma moto no sentido contrário. Aí eu vi que eu ia atrapalhar o trânsito mais do que ajudar, aí eu desisti em cima da hora. Enfim, então, as pessoas são parecidas, eu digo, né, que as pessoas são parecidas porque elas querem as mesmas coisas. A diferença é só o caminho que as pessoas escolhem. Então, por que as pessoas escolhem caminhos diferentes? Por que você tem tanta certeza de que o certo é ir pela esquerda e eu tô tão certo de que o certo é ir por aqui pela direita, e no final o caminho, o que a gente quer seguir é o mesmo destino, a gente quer o mesmo destino, só que cada um acha que o seu caminho é melhor. Então, por que isso? Aí a minha teoria, eu vou dizer, mas eu vou contar uma historinha. E foi justamente o motivo pelo qual eu bolei essa teoria. Eu tenho um irmão que ele é 1 ano mais novo que eu. 1 ano e 2 meses. Certo? Só que a gente foi criado não como se fosse indivíduos assim, irmãos. A gente foi criado como se fossem gêmeos. Tudo que a gente tinha, a gente recebia junto. Meu aniversário é perto do aniversário dele. Então, nossos presentes eram muito parecidos. Nossas roupas, nossos pais vestiam a gente iguais. E à medida que a gente foi crescendo, ali chegando perto dos 10 anos, o meu irmão, ele foi se desenvolvendo mais do que eu em estatura. Ele é mais novo, mas ele foi desenvolvendo mais rápido do que eu. Então a gente ficou numa altura parecida por muito tempo. E aí a gente se vestia parecido, o corte de cabelo era parecido, que nossos pais faziam isso com a gente. E acabou que a gente era muitas vezes tratado como se fossem gêmeos.
Inclusive minha mãe disse que, como fisicamente a gente era bem parecido, teve gente que já perguntou se a gente era gêmeos, né? Então a gente foi criado dessa maneira e a gente tinha um modo de pensar muito parecido. Eu acho que pelo fato da gente ter sido criado dessa maneira, isso influenciou o nosso jeito de pensar. A gente fazia tudo junto, jogava videogame junto, brincava na rua junto. Então a gente meio que desenvolveu isso, essa conexão que é extra, é quase como uma conexão dos gêmeos. A gente sabia o que o outro estava pensando, sabia qual era a opinião do outro, mesmo sem o outro dizer nada. Conseguia ler só um olhar, uma expressão facial. Era um negócio assim. Eu sei que isso pode ser uma coisa normal entre irmãos, mas assim, a gente tinha um negócio extra, né? O caráter, o caráter de um e o caráter do outro é muito parecido. A gente sabia a opinião de cada um, mesmo sem perguntar. A gente sabia como era. Então a gente cresceu ciente dessa característica que a gente tinha até os nossos 20 e poucos anos, que foi quando a gente casou. A gente casou no mesmo ano, inclusive. Aí ele se casou alguns meses antes. Foi viver com a esposa dele para um lado, eu me casei e fui viver com a minha esposa para o outro. E aí a gente ficou, por conta da vida, né? A gente ficou sem contato por 10 anos. Então a gente, coisa relacionada ao trabalho, a família da esposa dele mora para um lado, a família da minha esposa mora para o outro. E aí, sei lá, a gente foi diminuindo o contato até ficar sem contato mesmo por 10 anos, certo? Eventualmente tinha um Feliz Ano Novo via mensagem ou WhatsApp, ou então tinha um Feliz Aniversário e pronto. Nada de se ver, nada de trocar ideia, conversar, nada. E aí, um belo dia, por motivos assim do destino, no ano passado a gente começou a se reencontrar, a visitar um ao outro, a conversar, a trocar ideia e tal. E uma coisa que a gente percebeu, que a gente estranhou, nós dois percebemos e estranhamos, é que a gente diverge de opinião em muita coisa. A gente tá divergindo agora de opinião em muita coisa. É normal, beleza, mas eu tô dizendo pra vocês, a gente, no início, antes dos 25 anos, a gente concordava com tudo. Tanto que a gente estranhou, a gente ia falar de um assunto, como é que anda a política? Aí eu pensava de um jeito e ele do outro. Como é que anda tal coisa? Como é que resolve o problema da segurança pública? Aí ele vai dizer, o problema da segurança pública resolve assim. Aí, não, é assado. E a gente divergiu. E a gente mesmo estranhou. Ele, tanto eu quanto ele, a gente dizia assim, eu poderia apostar que você ia pensar dessa maneira. Né? Nós dois dizíamos a mesma coisa. Eu poderia apostar que você ia pensar igual a mim. Mas não, a gente pensa diferente agora em muitas coisas. E aí, o que será que aconteceu nesses 10 anos que a gente passou sem contato, que fez com que a gente pensasse diferente sobre coisas da vida? Coisas que facilmente a gente poderia ter a mesma opinião antigamente. E aí é o que vem, eu acho que é o motivo da divergência de opinião de hoje em dia, que é experiências diferentes, é simples assim. As pessoas têm opiniões diferentes quando elas querem as mesmas coisas. Elas têm opiniões diferentes porque elas tiveram experiências diferentes. Como assim? Pronto, vou explicar. Imagina que teve um crime, aí um cara cometeu um assalto. O cara botou uma arma na cara de uma mulher, aí tomou a bolsa dela e saiu correndo. Aí lá na frente as pessoas pegaram o cara, aí tomaram a arma dele, aí começaram a bater nele, bem muito. Porque o cara bateu na mulher também, certo? Aí o pessoal ficou com raiva do assaltante, aí começou a bater bem muito no assaltante. Beleza, pronto. O acontecido é esse, certo? O acontecido hipotético aqui. Aí, imagina que uma pessoa estava presente no momento do assalto. Aí essa pessoa viu o assaltante botando a arma na cara da mulher, tomando a bolsa da mulher e dando um tapa na mulher, chamando ela de vagabunda, sei lá. Aí saiu correndo o cara. Beleza, uma pessoa viu isso, presenciou isso. Aí imagina que uma outra pessoa estava presente no momento em que pegaram o assaltante. O que foi que ele presenciou? Ele presenciou um cara correndo e um bocado de gente correndo atrás dele, pegando ele e descendo a pisa, descendo a lenha nele. Foi isso que o cara presenciou, foi só isso, certo?
Aí ele pode até chegar e perguntar, o que é isso? Por que esse cara tá apanhando? Esse cara roubou a bolsa de uma mulher. Ixi, aí precisa disso tudo, o cara quase morreu porque roubou a bolsa de uma mulher, beleza. O ponto de vista desse segundo cara foi só isso, foi só o do bandido apanhando. Muito provavelmente, o primeiro cara, ele vai ter uma opinião mais voltada para uma prisão com a punição mais severa, vai ser a favor de, sei lá, pena de morte, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o cara ou foi uma vítima ou presenciou a injustiça que é você ser uma vítima. Tá entendendo? É a sensação de impotência, de vulnerabilidade de você ter uma arma apontada na sua cara e a pessoa tomar seus bens para poder vender, para poder depois ficar curtindo com o dinheiro que ele fez com o seu bem, ou usando droga, sei lá, ou não sei o que. Entendeu? E a outra pessoa, a que viu só a agressão, provavelmente essa pessoa vai ser a favor o quê? De não maltratar o vagabundo. Essa pessoa vai ser a favor. Minha nossa, como esse pessoal está andando devagar. Vamos passar aqui. Então provavelmente a segunda pessoa, ela vai ter um ponto de vista ligeiramente diferente. Como é que vai ser? Vai ser assim, não, esse cara roubou. Então o que é que tem que ser feito? Ele tem que ser pego pela PM, tem que ser levado para a delegacia e lá ele tem que abrir um processo lá, né, contra ele, e ele tem que ser preso. Pronto. Ah, é para apanhar? Não. Ah, o cara tava apanhando lá, o cara tem direito à integridade física, né, dele, tem direito a manter a vida dele preservada. Então, esse segundo cara provavelmente vai pensar assim, porque ele não viu a primeira agressão. O ponto de vista dele foi diferente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A opinião das pessoas é diferente. A primeira pessoa e a segunda pessoa querem a mesma coisa, que a justiça seja feita. Porém, a primeira pessoa viu a vítima, que era uma senhora indefesa, apanhando. E aí, imediatamente, ele depositou raiva no algoz lá da senhora lá, que era o bandido. A segunda pessoa viu que houve um crime, que houve um assalto, mas que a vítima, no momento que ele viu, a vítima estava sendo o próprio assaltante, apanhando da população. Vou deixar claro aqui que eu não estou defendendo nenhum nem outro, eu só estou dando um exemplo de duas pessoas que querem a mesma coisa. Essas pessoas querem justiça, certo? Só que elas têm opiniões diferentes de como a justiça deve ser feita. Por quê? Porque viram coisas diferentes. E foi isso que eu acho que aconteceu entre eu e o meu irmão durante esses 10 anos que a gente passou afastado. Eu tive a visão da vida por alguns ângulos e ele teve uma visão da vida por outros ângulos. Isso fez com que a gente formasse opiniões diferentes, mesmo desejando a mesma coisa. A gente quer um país melhor, a gente quer saúde, a gente quer educação, a gente quer tudo isso. Quer as mesmas coisas. Só que, não especificamente, eu estou falando não especificamente eu e ele com relação à política, né? Mas eu digo, no contexto geral, você que está assistindo pode ter um parente, um pai, um irmão, sei lá, alguém dentro de casa que tem uma opinião completamente diferente. Vocês se amam como família, mas tem opiniões completamente diferentes. Pode até dar discussão, briga nos grupos de WhatsApp, né? Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Qual é o meu intuito, né, nessa reflexão? Meu intuito é gerar um pouco de compreensão. Por quê? Porque aquela pessoa que está do seu lado, que está discutindo com você, que você está nutrindo raiva por aquela pessoa, porque aquela pessoa tem uma opinião diferente da sua, no fundo, aquela pessoa quer a mesma coisa que você. Entendeu? Na grande maioria das vezes, aquela pessoa quer o mesmo resultado, mesmo escolhendo um caminho diferente. E ninguém pode ser culpado de enxergar um determinado caminho como um caminho melhor, porque foram as suas experiências de vida que te levaram a crer que o caminho certo é aquele. Entendeu? Você não pode ter raiva da outra. Isso tudo é pra gente pra gente ter mais compreensão um com o outro, pra gente entender melhor, procurar entender melhor a opinião do outro, mesmo não abrindo mão da nossa opinião. Entendeu? É isso, essa é a reflexão que eu queria trazer. Não sei se eu falei demais, mas é uma
Motorreflexão, né? Como eu falei pra vocês, eu ando muito de moto. E enquanto eu ando, eu não escuto música nem nada. Eu só fico olhando pra estrada e pensando. E aí é miolo de pote com força. Pega mais essa motorreflexão aí pro canal. Espero que contribua com alguém, né? Que a gente seja mais compreensivo com o próximo, que tenha mais empatia com o próximo, certo? Mesmo tendo uma opinião diferente, no fundo a gente quer a mesma coisa. A gente tá todo mundo no mesmo barco. Tem uns que tá remando, tem outros que tá furando o casco do barco, tem uns que tá jogando água para fora, tem uns que tá jogando água para dentro, mas tá todo mundo no mesmo barco. No fundo a gente mesmo não sabe direito o que é que tá fazendo. A gente só vai saber depois do resultado mesmo, né? É isso aí, pessoal. Eu desejo tudo de bom aí pra todos. Fiquem com Deus. Grande abraço aí, até a próxima. Falou, fui!